Cruzeiro e Bragantino, 6h30, com transmissão do Premier. A semana do Cruzeiro, gente, foi cheia. O canal Direto da Toca traz até vocês um vídeo carregado de informações. Confira as atualizações do Cruzeiro para o jogo de hoje contra o Bragantino. O Bragantino terá 7 desfalques para o duelo de hoje. Artilheiro do clube no ano com 11 gols, o atacante Eduardo Sacha é a principal baixa na equipe de Pedro Caixinha. Com uma lesão na coxa, o atleta não entra em campo desde a partida contra o América, pela Sul-Americana. O Cruzeiro divulgou os relacionados do jogo contra o Bragantino. As novidades da lista são os retornos do zagueiro Lucas Oliveira e do centroavante Gilberto. Alguns atletas formados na base, como os atacantes Robert e Stênio, ficaram de fora. De acordo com Samuel Venâncio, William e Bruno Rodrigues devem começar ao time titular. Sobre a busca por treinadores. Independentemente do resultado de hoje, Cruzeiro não trabalha com a possibilidade de efetivar Fernando Seabra. Clube busca um técnico, ou pensando em um nome para um período maior, ou uma solução para os 17 jogos restantes. A intenção é não tirar nenhum técnico de um clube, mas buscar um disponível no mercado. No mercado, o Cruzeiro tem opções de técnicos brasileiros e estrangeiros neste momento. O perfil de preferência da SAF sempre foi os de fora do país, mas uma solução nacional não foi descartada. Eu acho que vai ser um treinador estrangeiro. O Ronaldo entende que treinadores de fora hoje estão melhor capacitados. E acho que é por isso que ele vai investir novamente num treinador de fora do Brasil. Quem é Fernando Seabra, Henrique? Fernando Seabra é um treinador jovem do time sub-20 do Cruzeiro, que chegou depois da reformulação. Eu iniciei no futebol como experiência num clube profissional, foi em 2002, na área de preparação física, né? De lá para cá, eu atuei em diversas funções, como auxiliar técnico, treinador, analista de desempenho, coordenador metodológico. Mas a maior parte do meu período profissional eu atuei realmente como treinador em categorias de base. Tive algumas experiências como auxiliar ou pontualmente como treinador também em equipes profissionais em divisões menores aí do nosso futebol. Aqui no Cruzeiro eu iniciei em março do ano passado. Esse retorno ele se deve muito a um amadurecimento de uma visão de futebol que eu tive a possibilidade de construir e implementar junto com uma comissão técnica lá no Atlético Paranaense, que é um jogo bastante intenso, agressivo defensivo e ofensivamente, muito associativo, em que os jogadores procuram se expressar criando juntos. O Cruzeiro vai poder usufruir de algum espaço, já que o adversário vai se colocar à frente, mas a defesa tem que funcionar muito melhor do que funcionou contra o Grêmio, né, Marcelo? Mas não é uma das melhores defesas do campeonato? Mas tomou 3 gols, que valeram, mais 2 que foram anulados pela arbitragem depois do VAR. Acho que ele não vai mudar muito a estrutura do Pepa, o que precisa mudar é a iniciativa, a atitude do time. Foi o que faltou em Porto Alegre, tem que sobrar no Mineirão, porque o time não ganhou no Mineirão ainda, né? É uma Fez um golzinho apenas, Fez um golzinho apenas no Mineirão. Em 2023. O jogo contra o Corinthians não são... O Seabra inteirinho para esse jogo contra o Bragantino, vai vir aí a parada para a data FIFA, e o Cruzeiro vai anunciar o próximo técnico, e esse sim pode fazer alguma mudança de peça, de ideia de jogo, de mentalidade, de treino, enfim. O Seabra não. E outra, 0 responsabilidade, 0 cobrança em cima dele. A cobrança tem que ser em cima dos atletas mesmo. Eles são os grandes responsáveis por esse jogo de final de semana. São eles que tem que mostrar em campo, eles precisam buscar a vitória. E o Seabra tá ali ajudando e fazendo uma função de funcionário do clube. A cobrança tem que ser 110% em cima dos atletas. Vera? Vamos ver então, tem um trabalho tático de amanhã. Eu disse de uma não mudança na equipe. Será que o Seabra vai colocar o Lucas Oliveira na vaga do Neres para o jogo contra o Bragantino? Enfim, nessas observações de trabalho. Será que o William volta a ser titular no Cruzeiro? O Léo pediu o William no último jogo. O Léo ficou sem entender porque o Pepa não colocou o William na partida. Eu também fiquei sem entender, Léo, só que aí era só uma pergunta, tá? Era só uma pergunta pro jornalista, e essa aí eu vou ter que encontrar o Pepa um dia pra saber o que aconteceu, né? Porque se ele levou, ele tinha que jogar, se o Palácios não tava legal. E aí, mais uma vez, deixando claro que lá em Porto Alegre, a assessoria do Cruzeiro disse que seria apenas uma pergunta por repórter, e acabou não sendo feita a pergunta. E aí, essa é uma dúvida que eu realmente tenho. Então, mas treinou aí ao longo da semana.
E vamos ver se na atividade deste sábado ele vai participar, enfim, como é que vai ser essa configuração do Cruzeiro. Mas, repito, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro, pelo menos o trabalho que teve até agora tático, foi uma utilização da mesma equipe que atuou contra o Grêmio. Amanhã a gente vai ter isso muito mais nítido. Eu falei do Cruzeiro